Olá, me chamo Renato Albuquerque, sou um dos residentes da Escola Maria Malha, onde surgiu o tema proposto para essa live, ou seja, fake news e a questão da vacinação. Como a fake news atrapalha o andar da vacinação do povo brasileiro. Enfim, tudo surgiu quando? Após as férias do período do ano letivo de 2020, a professora, em uma aula do 8º ano, perguntou ao aluno sobre as suas férias, como é que foi o carnaval e tudo mais, e sobre a questão da aglomeração, já que como estamos em estado de pandemia, nós não podemos estar aglomerando e se reunindo como anteriormente fazíamos nas épocas passadas de carnavais. Com isso surgiu a pauta, vacinação. Se os alunos têm familiares em casa que já foram vacinados ou não, se eles precisariam tomar a vacina e se os próprios alunos teriam a intenção de tomar a vacina quando chegasse a vez deles. Ou seja, muitos deles disseram que sim, quando chegar a minha vez eu vou tomar a vacina, mas teve um que inclusive falou que não, e esse mesmo falou que a avó dele tinha tomado a vacina alguns dias antes. E ele acrescentou dizendo, se eu estivesse em casa, eu não deixaria minha avó tomar a vacina. Ou seja, isso faz a alusão um pouco àquela questão da campanha anti-vacina, que vem sendo disseminada bastante, principalmente nessa época de pandemia da Covid-19. Com isso surgiu a ideia de, vamos falar um pouco mais sobre o sistema imunológico e sobre vacinação com os alunos, já que eles precisam e que a atuação das fake news estão sendo bastante intensivas em relação às pessoas mais leigas, ou seja, aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento na área da saúde ou na área da vacinação. Com isso, na semana seguinte, foi iniciado uma quinzena de aulas sobre esse sistema imunológico e vacinação, sendo que primeiro falamos sobre pandemias anteriores, como é que foram tratadas, quantas pessoas morreram, ou seja, o quanto elas atingiram, e com isso foi feito que os alunos ficaram impressionados, sabendo que milhares de pessoas foram mortas, e que a solução foi o combate intensivo àquelas doenças, inclusive com a ajuda de vacinas. Claro que muitos ainda ficaram com o pé atrás, já que essa pandemia surgiu do ano passado, principalmente aqui no Brasil, em meio de mais ou menos em março do ano passado, 2020, e que já um ano depois já tinha vacina, sendo que vacinas demoram um pouco mais para serem fabricadas. Só que o que é que acontece? No caso dessa vacina específica, foi feito um intensivo. Praticamente vários países, cerca de uns 50 países entraram em uma corrida contra essa doença para a fabricação da vacina. Muitos aí não citaram que, eu vi no jornal que uma certa pessoa morreu após tomar a vacina, ou seja, fazendo comentários de que provavelmente casos isolados, que pode ocorrer, pode sim, se a pessoa tiver com algum problema a mais de saúde ou um caso bem isolado mesmo. Pode ocorrer que eles venham a falecer, mas não é o caso, só se for um caso bem isolado. Outros comentaram que, se eu tomar a vacina eu vou virar um jacaré. Ou seja, algo bem ilusório e bem fantasioso, coisa de filme de Hollywood, por exemplo. Já que isso não vai acontecer nem tão cedo. Enfim, também alguns falaram sobre falas do poder governamental, ou seja, de representantes do governo, falando que não importava muito tomar a vacina, se tomava ou não, e que era apenas uma gripezinha. Mas sabemos que não. Enfim, após essas aulas, na última aula, foi atestado que os alunos eles mudaram de ideia. Eles até mencionaram que iam incentivar os seus membros mais velhos familiares para que fossem tomar a vacina. Inclusive, uma menina que falou que na época, no começo das aulas, que a avó dela, que tinha idade, só não foi tomar a vacina porque tinha se mudado no dia de tomar a vacina, ou seja, mesmo sendo saúde, algo bem importante para as pessoas, ela colocou em segundo lugar, sabendo que o posto de vacinação mais próximo ficava a apenas cerca de 1 km ou 2 km de casa. Dava para ir até caminhando, numa tranquilidade. Mas ela posteriormente viu que aquilo era realmente importante e decidiu incentivar a sua avó a tomar vacina. E muitos relataram que seus avós ou pais que são já
idosos que estão dentro do grupo que pode ser vacinado, que na época foi entre 60 e 70 anos acima, eles se vacinaram. Ou seja, surgiu o efeito, esse incentivo contra as fake news e disseminando a boa conduta em relação à vacinação e fazendo com que fosse desmistificado todas aquelas conversas, informações desnecessárias e que iam contra o pró que os responsáveis por desenvolvimento das vacinas estão indicando, que é, se você toma vacina, você vai ter células especializadas contra o vírus no seu organismo, ou seja, o seu organismo vai produzir células de combate a esse vírus, fazendo com que seja amenizado a doença, ou seja, os sintomas dela sejam menores, não sejam tão pesados como vem acontecendo, principalmente em pessoas que têm doenças já crônicas, como diabetes, doenças respiratórias e doenças cardíacas. E com isso vai diminuir a ocupação de leitos e o sistema de saúde vai voltar ao normal. Ou seja, claro que vai ter outros surtos e tudo mais, mas esse vai ser bem amenizado. Enfim, após isso tudo, esse todo o contexto de abordagem do vírus e da importância da vacina, foi que surgiu a nossa live atual, que trata apenas das fake news e da importância da vacinação na sociedade brasileira.